Olá, amigos da TV Justiça, estamos começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. A Unesco fez um levantamento em 139 países do número de adultos que têm baixa alfabetização. Mal sabem ler e escrever frases simples. Descobriu que são 758 milhões de pessoas. 115 milhões delas têm entre 15 e 24 anos. Isso quer dizer que 85% dos analfabetos no mundo pertencem a gerações distantes das idades consideradas propícias para a vida escolar. Portanto, oferecem mais obstáculos para a aprendizagem. E não é segredo para ninguém. Baixa escolaridade gera menos oportunidades. E uma quantidade menor de oportunidades gera pobreza. Este é o assunto de hoje do Direito Sem Fronteiras. O estudo foi idealizado em 2009, em um encontro em Belém. Os números de 2015, divulgados agora, apontam que a Unesco percebeu avanços em alguns países. No geral, 75% deles destacaram que houve melhora significativa nas políticas de educação de jovens e adultos. Na América Latina e Caribe, o percentual foi maior. 83% dos países na região informaram que houve progresso. Aqui no estúdio do Direito Sem Fronteiras está o professor de Direito Internacional, André Pires Gontijo, e a coordenadora de Educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero. Muito obrigado pela presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu gostaria de começar perguntando especificamente com relação a esses dados que foram divulgados, porque há uma interpretação no sentido de que houve avanços, mas na realidade esses avanços ainda estão muito aquém do que é o ideal em termos de metas a serem cumpridas para se combater esse problema. Perfeito, perfeito. O estudo foi feito nesses países, né, que são membros da Unesco. Eles apresentaram alguns avanços, em especial assim, na construção de políticas, de programas, mas, na verdade, na implementação desses programas ainda deixa muito a desejar. Ou seja, esses países ainda não têm conseguido reduzir significativamente o número de analfabetos. E isso é o objetivo principal, né? Então, os avanços foram obtidos, mas ainda muito pequenos. O que vincula os países em relação à necessidade ou talvez à obrigatoriedade de fazer programas no sentido de combater o analfabetismo? São assinados protocolos, são assinados convênios entre os países e com a participação de Unesco? Como o sistema internacional ele trabalha essa questão? O sistema internacional trabalha essa questão a partir do momento em que os países aderem a políticas públicas no plano internacional. Então, não há uma obrigatoriedade desses países em cumprirem essas políticas públicas. A perspectiva de análise é que esses países tendem a melhorar os índices de desenvolvimento para alcançar o bem-estar e a sustentabilidade. Então, não é algo obrigatório, é algo em que o Estado evolui e, à medida que ele precisa realizar um choque civilizatório, ele implementa investimentos nesse setor. Esse programa das Nações Unidas, o estudo da Unesco, na verdade, ele faz parte de um programa que tem o objetivo de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas, com metas específicas a serem alcançadas. Ele fez parte das metas de desenvolvimento do milênio e agora ele faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é o novo marco de ação que foi firmado por todos os países membros da Unesco e da ONU no ano de 2015, né, e as metas devem ser alcançadas até 2030. Então, essa é a nova agenda das Nações Unidas, onde a questão da educação ela é prioritária, inclusive ela permeia todos, para você alcançar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, saúde, a questão da sustentabilidade ambiental, etc., você precisa da educação. Então, a educação ela está com muita relevância nesses objetivos de desenvolvimento sustentável e isso deve ser alcançado até 2030. Há um objetivo exclusivo de educação, que chamamos de objetivo 4, que é alcançar a educação com qualidade, inclusiva e equitativa. E esse objetivo ele tem 7 metas a serem alcançadas pelos países e o Brasil é um dos signatários desse acordo. É por isso que os dados são de 2015, divulgados em 2016 e agora em português em 2017. Exatamente. Esse relatório foi feito com dados recebidos dos países em 2015, aí foram analisados durante o ano de 2016, lançados no final do ano em inglês e nas outras línguas da ONU, e em português nós fizemos o lançamento agora em fevereiro aqui no Brasil, né? Foi o lançamento latino-americano, na verdade.
e nós fizemos essa divulgação. Eu gostaria de perguntar ao professor André, com relação especificamente a esse aspecto da não vinculação, da não obrigatoriedade de se dar esse choque civilizatório. E como vimos, há uma relação também direta entre a questão da educação e também a pobreza e muitas vezes também a regimes políticos considerados opressivos. Essa equação, ela torna mais difícil tanto a vinculação como o desenvolvimento da educação em determinados países que fazem parte, talvez, inclusive, dessa pesquisa. Já fica uma próxima questão para a professora também. A perspectiva em que os 139 países fizeram esse acordo demonstra que pelo menos 75% deles implementaram novas perspectivas, novas políticas, mas apenas dos 139, 39 cumpriram a meta que era 50% da erradicação do analfabetismo. Com isso, o que nós temos do cenário? Ainda que nós temos progressos específicos e pontuais, 70% desses países fizeram novas políticas, continuamos com pelo menos quase 20%, 758 milhões de pessoas não sendo analfabetas. Isso repercute na forma pela qual ela vai viver, na qualidade de vida que ela vai colocar, em termos de sustentabilidade, como ela vai construir uma cidade adequada, sempre partindo do plano micro e pensando também na perspectiva macro. Se o plano micro está defasado, está doente, está, entre aspas, estragado por causa do analfabetismo, imagine como o país vai repercutir na perspectiva macro. É uma pergunta que eu faço ao professor já pedindo a resposta posteriormente também da doutora, que é com relação especificamente à questão da chamada vontade política, velha expressão que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. A falta de vontade política, é possível, pelos dados da pesquisa, se verificar que em alguns desses países que não atingiram essas metas, esse elemento ele tem sido importante no sentido de prejudicar os resultados? Imagino que sim. Acredito que a falta de vontade política ela é preponderante justamente para estabelecer metas, estabelecer planos de investimento. No Brasil, nós temos uma perspectiva um pouco preocupante. São 13 milhões de pessoas cadastráveis, ou seja, que nós conseguimos mapear que são analfabetas sem levar em conta os analfabetos funcionais. Então, dentro dessa análise, o que nós temos? A falta de vontade política faz com que é interessante eu ter determinado nicho da população sem o conhecimento adequado, sem as condições de vida, sem o conhecimento dos seus direitos e, mais importante, sem o conhecimento das suas obrigações, inclusive obrigações de natureza cívica. Então, isso repercute negativamente na formulação ou na manutenção de um regime em que a vontade política prepondera mais para uma coalizão de ideias e de vontades pessoais do que propriamente uma coalizão republicana. Concordo plenamente. O nosso relatório, inclusive, aponta essa questão, né, que a alfabetização em especial, né, a educação como um todo, mas a alfabetização, ela realmente contribui com a democracia, ela contribui com que as pessoas possam ter mais voz política, que possam respeitar a diversidade. Então, todas essas questões estão interligadas e que possam exigir mais os seus direitos, que possam acessar os seus direitos. Você vê uma pessoa analfabeta, ela muito provavelmente ela vai ter fragilidades para acessar os outros direitos, por exemplo, direito à saúde, ela não vai conseguir ler a bula de um remédio, ela vai ter problemas nos diversos aspectos. Sem falar da questão da empregabilidade, né, que é muito importante também, porque se a pessoa analfabeta não tem uma qualificação adequada profissional, muito provavelmente ela não vai estar muito bem colocada no mercado de trabalho. Então, todas essas questões permeiam. Então, há que ter vontade política, realmente, para reduzir o analfabetismo a quase zero, né, e poder desenvolver o país, porque sem educação não há desenvolvimento adequado para um país. Então, é fundamental. Inicialmente, já poderíamos ter uma previsão de que a diferença entre países desenvolvidos ou pobres e ricos já seria significativa. A pesquisa confirma essa expectativa? Confirma, os relatórios todos da Unesco confirmam essa questão, né? Então, a educação ela é fundamental. Os países realmente que têm avançado economicamente, socialmente, eles todos têm níveis educacionais muito bons, né? Muito bem avaliados por todas as avaliações internacionais, né? E o Brasil ele deve seguir esse caminho, ele tem que seguir esse caminho. Então, nós temos que, primeiramente, reduzir esses 13 milhões de analfabetos que temos hoje no país,
qualificar o sistema de educação formal para poder estar dando o direito de uma educação de qualidade aos nossos jovens, porque hoje, apesar dos analfabetos que estão fora da escola, nós temos pessoas dentro da escola que saem analfabetos funcionais, e esse percentual é bastante grande. Além do que também o direito à educação ele tem que ser alcançado, né? Então, os jovens ele tem direito a ter a educação na idade correta, e hoje a maior parte deles não tem. Então, os jovens abandonam o ensino fundamental, não conseguem alcançar o ensino médio, né? Muitas vezes não têm acesso a uma educação profissional ou não vai à universidade, caso ele queira. Então, todos esses aspectos têm que ser pensados, tem que ter vontade política para resolver. Uma questão interessante que foi abordada agora é exatamente o ponto dos chamados analfabetos funcionais. E assim, já durante o século XX, particularmente na segunda metade, houve a tentativa de elaboração de programas, mas também houve muitas críticas a programas que, na verdade, geravam um efeito de maquiagem em relação a uma suposta alfabetização de populações mais carentes. Ou seja, às vezes a pessoa saía sabendo assinar o nome, com uma alfabetização bastante relativa, mas, na verdade, o termo é esse. Analfabetos funcionais. Nessa realidade de hoje em dia, esse problema ainda é muito sério, aprofundando um pouquinho mais o ponto que foi colocado? Minha opinião, sim. Eu acredito que o termo analfabeto funcional é benéfico para identificar o problema estrutural, ou seja, eu tenho analfabetos. Da mesma forma em que ele foi criado para ser uma espécie de maquiagem, ou seja, eu não tenho mais analfabetos, são analfabetos funcionais, eu tenho o outro lado. O lado em que, eu preciso verificar que existem pessoas que não conseguem estruturar ou não conseguem de conhecimento adequado para participar de melhores postos de trabalho na população economicamente ativa, ou desde ter uma simples possibilidade de verificar a bula de um remédio ou de verificar um programa de ação que ela deseja fazer. O que isso impacta na nossa perspectiva em termos de cidadania? Por exemplo, para um candidato ser candidato, ele precisa saber fazer uma frase, ler uma frase e assinar o seu nome. Por um lado, se você restringir a possibilidade que ele precise ter um elemento complexo, você está restringindo um direito fundamental dele, que é participar do sufrágio. Por outro lado, se você exige que ele elabore um pouco mais essa perspectiva, que ele construa melhor determinado raciocínio, você vai estar automaticamente colocando parâmetros para a melhoria da educação. O próprio controle social vai exigir essa melhoria, essa implementação e essa elevação na qualidade do ensino. Nós voltamos dentro de instantes, vamos para um rápido intervalo, para continuarmos a falar a respeito do nosso tema da semana com relação ao analfabetismo em todo o mundo e o programa da Unesco para o combate a esse problema que gera uma série de questões, inclusive do ponto de vista da cidadania. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, debatendo hoje um número alarmante, 758 milhões de adultos no mundo que não sabem ler nem escrever. A pesquisa da Unesco ela encontrou questões culturais em alguns países que interferem e talvez expliquem a questão da baixa escolaridade? Alguns países, sim. Nós temos questões culturais que envolvem, por exemplo, a questão de gênero, a questão das meninas estarem na escola ou não. A gente tem hoje mundialmente 10% das meninas em idade escolar estão fora da escola, né? E isso em muitos países tem uma certa convergência com a questão cultural, né? Onde as meninas realmente não têm acesso, né, naquela cultura a poder estudar, tem mais aquela cultura da menina ficar em casa e não ter uma profissão, não sair, né? Então, isso realmente influencia que esse número aumente, né? Mas outros aspectos também culturais podem estar influenciando, por exemplo, a própria educação indígena. Muitos indígenas estão fora das escolas, porque muitas vezes eles não têm uma educação bilíngue na língua deles, não há professores suficientes, não há acesso, né? Então, também a questão da cultura indígena, onde precisa haver um diálogo cultural para que a educação aconteça. Então, nesse sentido, também há essas questões. Mas há outros fatos também que podem ser apontados, que influenciam na baixa escolaridade em alguns países? Principalmente em relação aos investimentos. 35% dos 139 países afirmaram que o mau investimento, a má alocação de recursos, ele é propositalmente um fator negativo para a erradicação do analfabetismo.
De outro lado, 64 países desses 139, eles pretendem modificar um pouco a natureza desse investimento, melhorar um pouco a forma pela qual a alocação desses recursos será feita. Então, a má gestão influencia, sim, bastante nesses índices bem alarmantes. O que será feito a partir de agora, inclusive com a utilização desses dados? A Unesco e as outras agências da ONU estão junto aos países trabalhando nos seus planos nacionais para que desenvolvam esses trabalhos para alcançar as metas. No caso da educação, o Brasil ele já tem um plano, que é o Plano Nacional de Educação, que contempla a maior parte das metas previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas ainda tem algumas questões a serem incorporadas, como educação para a cidadania global, né, e efetivamente alcançarmos essas metas que já estavam no acordo firmado anterior e que, na verdade, não foram cumpridas. Um ponto bastante importante é que a questão do investimento em educação foi um dos fatores que ocorreu e que não proporcionou que os países alcançassem. Então, hoje, por exemplo, esse relatório mostra que 42% dos países investe menos de 1% dos seus orçamentos educacionais na questão da alfabetização. Então, isso tem que ter uma modificação. A Unesco vem trabalhando com os países no sentido de que se amplie esse investimento em educação e também na alfabetização. Então, esse também é um ponto bastante importante. E mobilizar toda a sociedade civil, porque a educação e a alfabetização, na verdade, ela é responsabilidade de toda a sociedade, né? Então, também os empresários têm que ser mobilizados, os doadores de recursos, os países mais desenvolvidos contribuem com os países menos desenvolvidos. Então, toda essa dinâmica, vamos dizer assim, internacional e nacional tem que ocorrer. Então, a Unesco vem trabalhando nesse sentido de melhorar essa dinâmica, de aumentar os investimentos, de trazer o conhecimento para que o corpo de profissionais existentes no país se qualifique e possa responder a esse quesito com sucesso. A busca para zerar o número de analfabetos no mundo gera uma tabela, um ranking. Saber quais os países que se destacam e os que ainda têm muito a fazer quando o assunto é educação. Pode rodar. Dos 5 primeiros colocados, 4 estão na Ásia. São eles: Coreia do Sul, Japão, Singapura e Hong Kong. O único país que não está por lá é a Finlândia. Agora, entre os piores, 4 estão na América Latina. São Colômbia, Argentina, Brasil e México. O quinto deste ingrato grupo é a Indonésia, que está do outro lado do mundo, entre a Ásia e a Oceania. Esses números surpreendem? Esse ranking surpreende de alguma forma? Infelizmente não surpreende. O que nós percebemos é que os principais países que estão no top 5, vamos dizer assim, do relatório da Unesco, eles demonstram uma alta capacidade de investimento, não apenas na educação, mas no investimento da natureza de inovação tecnológica. Então há uma agregação de valor. A sinergia global que nós comentamos agora há pouco, ela é intensificada nesses 5 países. Então, a Coreia do Sul, que se destaca dentro desse ranking, é um investimento que se faz após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, mais de 5 décadas se passaram e a Coreia do Sul teve um investimento muito pesado em termos de educação e o retorno, os frutos, são decorrentes da inovação e desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, o ranking em que os países apresentam uma piora na qualidade dos dados se deve a diversos outros fatores. A vontade política, como nós comentamos, é um desses fatores, mas eu acredito também a dimensão continental desses países e a diversidade cultural também fazem com que os dados sejam um pouco alarmantes pela falta da possibilidade de se chegar ao poder público ou às políticas estatais nesses países. Sem surpresas? Sem surpresas. Eu acredito assim, esses rankings são bons para nos inspirarmos nas boas experiências, porque na realidade são países muito diferentes, né? Podemos fazer uma comparação do país com ele mesmo. Então, como é que o Brasil estava, ou um determinado país estava, num período, 10 anos depois, como é que ele está? Então, se está tendo progressos, né? Então, é muito importante essa comparação interna, até mais do que a comparação internacional. Acho que a comparação internacional é feita no sentido de
mostrar essas boas experiências e a gente nos inspirarmos nelas. Então, esses países realmente eles investiram em educação, esses que estão no top, né? Eles investiram em educação, eles valorizam em especial os seus professores. A valorização do docente ela é fundamental para que a gente tenha uma educação de qualidade e realmente você tem que colocar a educação na pauta do país, na prioridade no top das prioridades das políticas públicas. Eu gostaria de voltar a 2 tópicos que nós já abordamos, mas eu vou bater nessas 2 teclas, só que agora ao mesmo tempo. A questão cultural e a questão da vontade política, particularmente nesse ponto de vista sobre a própria valorização dos professores. E no caso, aqui adaptando em relação especificamente à América Latina, em contraste com os países asiáticos. Esses 2 elementos, eles estão se reforçando para manter a estagnação, particularmente na América Latina? A questão cultural na América Latina ela é muito forte, né? Então, assim, essa questão cultural, nós temos 2 aspectos na questão cultural. O primeiro é a diversidade existente nesses países, né? As diferenças, as especificidades, como, por exemplo, na educação indígena, como eu já tinha colocado. Então, isso tudo influencia, você precisa ter preparo do país para poder educar nessa diversidade. O segundo aspecto é que diferentes países, por exemplo, os países asiáticos, eles têm uma cultura muito mais de disciplina, realmente assim, de uma competição, né? O que muitas vezes nos países latino-americanos nós não temos. Isso às vezes ajuda de um lado e prejudica de outro lado, né? Então, por exemplo, na Coreia do Sul, eles têm um sistema educacional muito bom, no entanto, eles têm um índice alto de suicídio em jovens, né? Que eles já vêm trabalhando, inclusive. Isso muito relacionado ao aspecto cultural deles, né? No caso nosso aqui, né, os aspectos culturais eu acho que influenciam mais no campo da educação realmente essa questão da diversidade, de você ter preparo, porque você tem que ter formação dos docentes, né, para estar trabalhando com toda essa diversidade existente, né? Você tem que ter um preparo para as condições socioeconômicas, sociais que permeiam o campo da educação, que também envolve a questão cultural. Então, a gente aqui tem, por exemplo, escolas onde a gente tem um entorno, né, que tem uma questão social muito complexa e o docente que está na sala de aula recebendo aquele aluno que vem de uma violência doméstica ou que vem de relações com o tráfico de drogas ou coisa similar, né? Ele tem que estar preparado para receber. Então, não é fácil preparar o docente para isso. Além do que, o docente ele tem que ter um plano de carreira adequado, ele tem que ter salário adequado, formação, tempo para estudar, entre outras questões. Então, todos esses aspectos eles envolvem a questão da educação. Então, para você alcançar uma educação de qualidade, você tem que respeitar as questões culturais, incorporá-las nos planos políticos pedagógicos das escolas, né, no currículo. Você tem que estar preparado para as questões sociais, no caso de países da América Latina, violência, etc. e tal. E, além do que, preparar nos conteúdos curriculares necessários, né? Então, tudo isso não é fácil. A questão dos países asiáticos é a comprovação de que esse tipo de investimento ele é algo de longo prazo, considerando-se que quando se chamavam de tigres asiáticos já vão algumas décadas e esse processo tem se confirmado. É a demonstração que vale a pena investir em educação? Com a máxima e absoluta certeza. É a demonstração de que quando se coloca a educação como prioridade alfa, todo o redor, todo o contexto social se amolda a essa perspectiva da educação. Então, as políticas vão se desenvolvendo a partir dos elementos culturais, as políticas vão se desenvolvendo a partir das necessidades econômicas e as políticas vão penetrando dentro de cada nível social. Quando você investe em educação, você está investindo na formação de mais engenheiros, mais economistas, mais médicos, mais professores, ou seja, você está perpetuando um círculo virtuoso. Muito mais perguntas eu tinha a fazer, mas o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Tudo isso que discutimos aqui no Direito Sem Fronteiras, falando a respeito do direito de todos à educação, está previsto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU de
1966. O texto diz, no artigo 13, exatamente o seguinte: os Estados partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Há 51 anos, esperamos que essas palavras sejam efetivamente colocadas em prática. E assim, terminamos o Direito Sem Fronteiras com essa esperança. A gente espera também que você tenha gostado do programa de hoje. Eu agradeço ao professor de Direito Internacional, André Pires Gontijo, e à coordenadora de Educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero. Muito obrigado, insisto, pela presença de ambos aqui para falar a respeito desse importante tema. E você, amigo da TV Justiça, assista ao Direito Sem Fronteiras pela internet. Nosso endereço é tvjustiça.jus.br. O e-mail para contato é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Continue com a gente. Tchau!